Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Hoje, com muita satisfação, nós estamos chegando à sua casa porque, se formos contar as horas e os dias, no próximo final de semana, o Brasil estará em mudança, com as eleições municipais que o país inteirinho está mobilizado em torno delas. Portanto, é também este o tema do nosso programa de hoje. As eleições aí na sua cidade, no seu município. Quem é que você vai eleger para comandar a sua cidade? Qual a importância? Como escolher melhor? As instruções necessárias para que a gente se conscientize da importância deste momento. E também, claro, os assuntos polêmicos que estão envolvendo agora essa véspera de eleições municipais, que a gente tem acompanhado, as notícias, as mudanças nas regras eleitorais e que tem gerado também bastante discussões. Para falar sobre isso também, nós temos aqui especialistas e temos, inclusive, para apresentar hoje para você, algumas propostas que facilitarão o seu processo de escolha. Eu quero já cumprimentar aqui entre nós o doutor Isley Dutra, advogado especialista em direito eleitoral, tributário e empresarial. Doutor Isley, seja bem-vindo, boa noite. Opa, boa noite, como vai? Prazer recebê-lo aqui. Todo meu. Também recebemos Maurício Albernaz, que é especialista em direito eleitoral e um dos idealizadores da Cartilha Eleitoral, um aplicativo para celular que pode ser baixado em qualquer plataforma e que promete facilitar para o instrumento para a escolha daquele candidato aí na sua cidade. Seja bem-vindo, professor Maurício. Prazer. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Olha, primeiro de tudo, quero fazer a seguinte introdução. O voto ou sufrágio, como é também conhecido, é um dos principais instrumentos utilizados para eleger representantes políticos ou para tomar decisões políticas em espaços em que há consulta popular para isso, como nos casos de referendos ou plebiscitos. Aqui no Brasil, são eleitos através do voto diversos representantes políticos da população, como vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, governadores, senadores e presidente da República. Domingo que vem estaremos exercendo este nosso direito de escolha através do voto. A primeira pergunta que já faço aqui a ambos é: estamos preparados? E a gente se faz sempre essa pergunta: estamos preparados para escolher bem? E já me antecipo em resposta: parece que a gente tem errado muito. Sejam bem-vindos e, por favor, deixo essa pergunta em aberto. Ao que parece, o processo de aperfeiçoamento ele é um processo lento, mas contínuo, né? O cidadão ele tem cada vez mais acesso à informação sobre quem é aquele candidato, o seu histórico, sua vida pregressa, né? Então, a gente percebe uma evolução, lamentavelmente a passos lentos, mas contínua, sobre a maturidade do eleitor, né? Hoje ele tem mais acesso à informação, graças a Deus a internet tem sido aí largamente difundida, até nas comunidades mais humildes, né? E tem permitido esse acesso à informação. E um dia, se Deus quiser, teremos a plena maturidade na escolha do candidato. Muito bem, professor. É verdade. E até complementando muito bem o que o nosso colega falou, tem também uma questão que é interessante, que a Justiça Eleitoral ela tem se aperfeiçoado constantemente no intuito de preencher lacunas, né? Exato. Onde no passado, em outras experiências eleitorais, já houveram alguns erros, enfim. Então, a Justiça Eleitoral tem se apresentado no sentido de aperfeiçoar a legislação, de aperfeiçoar mecanismos de acesso à população a conhecer como funciona o processo eleitoral, né? Então, agora mesmo lançou diversos aplicativos, né? Disponibilizaram para a população questão de acesso à legislação, o que é o processo eleitoral. Então, assim, tem realmente tido um avanço muito grande por parte do processo eleitoral, dentro do processo eleitoral, por parte da Justiça Eleitoral, e também a população com todo esse acesso a essas tecnologias, redes sociais, a informação muito mais imediata, né, à disposição dele. Então, isso tudo realmente tem feito um aperfeiçoamento de excelência no processo eleitoral. Agora, eu gostaria de deixar uma coisa interessante, que apesar de tudo isso, eu acho que o que ainda não evoluiu é talvez o senso da população em pesquisar melhor os seus candidatos, né? Buscar entender e se aprofundar na vida particular, na vida
pregressa desse candidato enquanto se propõe a ser um político, né? Então, acho que esse ponto ainda não houve um amadurecimento por parte da população. Aqui eu gosto muito desse tema e de entrar neste ponto. Eu chamo isso de paixão eleitoral, porque a gente tem um aperfeiçoamento, a gente tem hoje o acesso à informação, mas tem aquele eleitor que vota pela paixão eleitoral, pela paixão partidária ou pela paixão pelo candidato. E você, por mais que você diga, fulano, olha, acabou de cair um prédio aqui, tem uma parte do prédio que está para cair, não passa lá. Aí ele diz, não, essa é a sua opinião. Fulano, mas você não está vendo aqui, ó, a polícia, a mobilização, está todo mundo, defesa civil, o prédio caiu, parte dele, outra parte pode cair, não passa por aqui. Ele fala, é a sua opinião. Está se vendo, está se mostrando, é um fato, mas a paixão eleitoral faz a pessoa olhar para você e dizer, não, essa é a sua opinião, eu penso diferente. Como lidar com isso? É lamentável, né, Ronaldo? Assim, a gente tem visto cada vez mais o fanatismo partidário, podemos falar assim, né? As pessoas ignoram qualquer acontecimento. Temos aí, lamentavelmente, um partido que toda a sua cúpula, muitos militantes, enfim, envolvido em uma série de escândalos e prisões, enfim. E ainda assim persistem aqueles que defendem veementemente o partido. Né? A gente tem dito nas redes sociais, a gente tem dito entre amigos, que é o seguinte, você tem o direito de defender a ideologia do seu partido. A ideologia sobre a qual se fundam todos os partidos, elas são válidas, elas são importantes. Agora, a partir do momento que você deixa de lado essa ideologia e passa a defender pessoas, ignorando o seu histórico, ignorando as acusações, as provas robustas que existem, isso passa a ser uma coisa grave, porque você está deixando de lado o benefício da sociedade em benefício daquilo que você acredita, daquele candidato A ou B, por quem você tem uma empatia. Você não está preocupado no que é melhor para a sociedade como um todo, mas porque você gosta do candidato A ou B, você vai votar nele, independentemente dele estar envolvido ou não em escândalo. Né? E aí, quem acaba pagando a conta lamentavelmente, a sociedade, principalmente aqueles que precisam mais dos serviços públicos, como saúde, educação, que dispensam comentários sobre a sua má qualidade. Tá, e aqui entra a questão da empatia, isso é importante, porque o sujeito vota em alguém porque, mas é meu pai, ele é candidato, mas é meu irmão, é meu sobrinho, é meu afilhado, é meu primo. Isso nos municípios agora, nas eleições municipais, vale muito. A pessoa vota por empatia, desconsiderando o histórico negativo, desconsiderando a falta de qualificação. É ou não é um problema isso? Demais. Ainda nesse sentido, realmente é muito saudável essa pluralidade de ideias, não necessariamente a pluralidade partidária, né? Apesar de ser uma garantia constitucional que haja essa quantidade de partidos que nós temos hoje, há essa discussão, né, da possibilidade de se criar uma nova cláusula de barreira, né, de desempenho desses partidos. Agora, é muito saudável esse debate de ideias. A questão é que tudo gira em torno do debate das ideias, das ideologias, e não das pessoas, né? Então, nesse sentido que você falou, o fanatismo político ele não pode se girar em torno de defender pessoas, porque pessoas são falhas, né? O homem, a partir do momento que o homem, isso é uma máxima conhecidíssima, a partir do momento que o homem está ou detém o poder, ele vai revelar traços do seu caráter, da sua personalidade. Né, que nem sempre foi conhecido ao longo da história política ou pessoal dessa pessoa. Não, e tem aquela máxima, quer conhecer alguém de verdade, dá poder para ela. Dá poder para ela, exatamente. Né? Então, o debate em torno das ideias, das ideologias é muito bom, muito saudável. Independente se é de esquerda, de centro, de direita, se é socialista, se é capitalista, se é liberal, se é o Estado mais inchado, se é um Estado menor. Então, isso é muito bom. Né? Esse debate é enriquecedor. Essa questão, ela é tão, assim, a empatia por uma pessoa, ela é tão expressiva que a gente pode citar um exemplo emblemático do deputado Tiririca, que chegou em público e falou, eu não sei o que faz um deputado federal, eu não sei absolutamente nada, mas vote em mim que eu lhe conto. Num tom jocoso, mas em 2010 foi o deputado mais votado, e em 2014 ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o deputado Celso Russomano. Então, assim, nota-se que realmente é uma empatia pela pessoa. A pessoa vai à frente, vai a público dizer que eu não tenho preparo, eu não sei o que eu vou fazer lá. E mesmo assim é um deputado mais votado.
Então, assim, isso é uma questão extremamente preocupante. Daí vem aquela minha sugestão, e aí agora a gente estamos falando de uma opinião pessoal, de que o candidato ele deva ter uma formação mínima para poder se candidatar, para poder assumir um cargo público eletivo, já que ele vai lidar com o dinheiro público, com a coisa pública. Então, é uma questão que exige uma grande responsabilidade, não dá para jogar na mão de qualquer pessoa. Você está trazendo aqui um assunto extremamente delicado. Hoje de manhã eu assisti a uma reportagem que mostrava pessoas sofrendo, saindo de casa de madrugadinha, pegando um transporte para chegar até um hospital onde acabou de ser instalada uma possibilidade de se fazer transfusão de sangue, hemodiálise. E constatar o sofrimento daquelas pessoas que dependem daquela hemodiálise 3 vezes por semana, que saem de casa de madrugada, andam tantas horas até chegar ao hospital que tenha a possibilidade da transfusão, desculpe. É uma coisa que choca muito. E justamente nós incorremos em muitas falhas hoje no atendimento às necessidades das pessoas por causa de falhas naqueles que estão à frente do poder. E aí, você trazendo esse ponto, você me dá a ocasião de apresentar aqui seguintes dados. Olha, grau de instrução dos candidatos agora, destas eleições, para prefeitos e vereadores. Aí nós temos aqui, ensino médio, 185 mil pretendentes a cargos têm ensino médio completo. Superior completo, 104 mil. Ensino fundamental incompleto, 77 mil candidatos. Ensino fundamental completo, 67 mil. Ensino médio incompleto, 25 mil. Em síntese, com esses dados aqui, que a gente está vendo também na TV, com esses mesmos dados, o que a gente constata aqui? No ensino médio, no ensino fundamental incompleto e no ensino médio incompleto, nós temos aqui mais de 70% dos pretendentes a cargos. Se formos analisar quem tem nível superior completo, são aqui de 20% a 30%. Isso é um problema ou nós estamos sendo aqui preconceituosos com pessoas que não têm ensino superior? O que vocês acham disso? A gente sabe que a questão da formação acadêmica ela não é uma condição objetiva de capacidade, mas ela é um forte indício sobre a capacidade das pessoas. Todos conhecemos alguém que mal tem o ensino fundamental completo, é uma pessoa extremamente bem-sucedida, um empresário de sucesso, uma pessoa extremamente inteligente, não do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista realmente da vida. Né? Ao mesmo tempo que a gente também tem pessoas bacharéis com curso superior e que fizeram um mau curso, ou não estudaram direito aquele curso e não tem a menor capacidade. Mas isso aí são questões pontuais, ou a minoria. Né? Você colocar na mão de uma pessoa com ensino fundamental incompleto a capacidade de gerir milhões de reais ou de determinadas despesas é uma responsabilidade muito grande. Apenas enfatizando, existem pessoas de muito sucesso realmente sem um estudo mais elevado. Formação acadêmica. Mas todavia essas pessoas são exceções. São exceções. Não é que existe uma grande maioria das pessoas que têm sucesso não tem estudo. Exatamente. Né? Assim, essa questão precisava ser relativizada. Não dá para você simplesmente dizer, olha, o A ou o B tem capacidade, não tem. Mas precisava, de uma certa forma, demonstrar, ou com seu histórico, né, de uma vida empresarial, ou de uma vida de construções, aquilo que ele construiu ao longo da vida. Demonstrar realmente capacidade para gerir a coisa pública. Normalmente, esse perfil de pessoas de sucesso que não têm estudo, normalmente quando acontece, são bem-sucedidos no campo do empreendedorismo, né? Exato. Não naturalmente não da administração ampla de... Não quer dizer que vai ser, uma administração pública. Exatamente. Sim, exatamente. Também não é uma regra absoluta, né? Mas são pouquíssimos casos, né? Esses dados são do TSE. Esses dados que eu trouxe são do TSE e ainda apresentam o seguinte: 14.299 pessoas pretendentes a cargos agora nessas eleições sabem somente ler e escrever. Não se consideram alfabetizadas, mas sabem ler e escrever o suficiente. E 6 são analfabetos. A gente está passando no nosso país por um problema gravíssimo, que é agora o desemprego, o sofrimento de tanta gente. E imagina, analisar isto agora nesse momento torna-se também um momento importante de reflexão. Agora é oportuno refletir sobre tudo, né, professor? Tudo, absolutamente tudo, né? Eu também ouvi recentemente, nos meios de comunicação, uma proposta do governo em fazer toda uma reformulação do ensino médio, enfim.
eu acho bastante oportuno, né, a questão pedagógica, a questão do período de duração do ensino médio, enfim. Claro que essa discussão também se estende também ao ensino fundamental pelos mesmos motivos, né? Mas é um momento muito oportuno da gente rever a questão da educação, o desempenho da educação brasileira, né, que vai levar a futuros cidadãos, né? Tanto candidatos quanto profissionais de toda sorte, né? E eu pensando em fazer uma reflexão sobre o que o doutor falou, que apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, e aí existe a possibilidade de fazer esse tipo de voto, você citou o caso do deputado Tiririca, as pessoas, às vezes, de uma maneira até jocosa, fazem, no momento da votação, fazem isso por meio de um voto de protesto, né? Então, assim, não se leva a nada. O voto de protesto, né, o voto branco, que é uma condição legal, uma possibilidade legal de se votar em branco e também de se anular o voto, né? Então, acho que essas três condições, o protesto, o voto branco e o voto nulo, não contribuem para a democracia, né? Porque você não faz valer a tua vontade, aquilo que você pensa. E dizer também, uma coisa que é muito importante, em dizer, não, eu não quero participar da política, porque a política é suja e tal. Isso, eu penso que isso é muito equivocado. Nós vivemos política o dia inteiro, as crianças, os adolescentes vivem política na escola, não só quando fazem parte de um diretório acadêmico, mas a política está envolvida em tudo na nossa vida. Então as pessoas não podem ter essa rejeição à política, elas têm que participar das discussões da sua quadra, da sua rua, da sua comunidade, da sua cidade, se interessar. É porque ela é indispensável hoje. Ela é indispensável, porque se a gente não escolher mal, né, essa escolha ruim vai ser os que vão comandar todos. Vou pedir licença a vocês para a gente ir para o intervalo. Okay. Na sequência a gente volta, retoma desse mesmo ponto aqui agora, e na sequência a gente vai falar também de outro assunto importante, que é a lei da ficha limpa. Ela foi atacada recentemente, nós teremos aqui uma nota da CNBB e a palavra do vice-presidente da CNBB em defesa da lei da ficha limpa e muitos outros assuntos importantes. Já depois do nosso intervalo.